Graça e paz, irmãos. Bom dia. É bom estar aqui com os irmãos. Hoje eu estou aqui porque o pastor está na congregação. Ele vai lá dar a ceia e não tinha quem o cobrisse aqui, então pediu para que eu viesse. Mas é bom rever os irmãos, estudar com os irmãos. E para a gente começar, eu queria começar com uma pergunta. Antes de vocês saberem o tema da aula, eu vou começar com uma pergunta. Vocês acham que, hoje em dia, as pessoas estimam o próprio corpo? Existe uma noção de cuidado do corpo, de valorizar o corpo, de amar o corpo, o seu próprio corpo, de ter estima? O que vocês acham? O que vocês acham? Vocês podem me dar algum exemplo sobre isso? Como que hoje em dia, talvez mais do que antes, como que as pessoas valorizam o corpo de formas diferentes? Quem que pode dar um exemplo? Eu acho assim, hoje as pessoas têm realmente essa consciência, tá correndo atrás de vida saudável pelo corpo, enquanto outras correm atrás da mesma forma, mas mais no sentido de expor. Então, não sei até que ponto é estima. Essa é uma boa resposta. A gente vê uma valorização do corpo mesmo. Mas o que está por trás ali, né, desse valor que é dado? Alguém mais quer? Eu vejo assim o cuidado com o corpo. Hoje o povo vê muito pela parte estética. Como eu trabalho com a massagem, o povo vê muito assim, valoriza o corpo pela aparência, né? O povo procura valorizar o corpo por mostrar o corpo. Tem que estar perfeito, né? Tem que estar lisinho, tem que estar perfeito demais, não pode ter a gordura, tem que estar tudo certinho, mas assim, pela aparência. Eu tenho que mostrar o meu corpo, ele tem que estar perfeito. Sempre perfeito, né? Não tem que ter nada assim, tem que estar esteticamente certo. Então, eu acho assim. Isso. É importante a gente pensar porque realmente há uma valorização do corpo. E aí a gente pode pensar em vários aspectos. Pense que a saúde, né, ou melhor, a medicina, eu acho que nunca esteve tão acessível quanto é hoje. Então, nós realmente temos mais acesso à medicina, e aí tanto faz os pobres, os ricos, né, tanto faz não, mas de forma geral todos têm mais acesso. Então, realmente, nós temos mais possibilidade de cuidarmos de nós mesmos. Mas essa é uma questão que foi levantada, né? O quanto que a gente cuida do nosso corpo por mera estética ou por um cuidado, ou um amor, ou um zelo pelo corpo, né? Pense que também eu acredito, né? Não sei se isso é numericamente real, mas eu acho que nunca houve tantas academias como hoje, né? E todas cheias, né? Então tem uma questão de cuidado, mas o que fundamenta esse cuidado, né? É um cuidado pela saúde ou é estético, meramente? Rodrigo, é pecado querer ser monstrão? Bodybuilder bem grande mesmo, assim? Como diria o pastor Itamar, por quê? Né? Eu acho que mais importante do que é pecado ou não, qual a sua intenção. Mas eu não vou entrar nessa... não vou cair na sua história não, que senão eu não vou terminar minha aula. Irmãos, o tema dessa aula, a letra vermelha ali está meio ruim de ler, mas é assim, uma perspectiva sobre... uma perspectiva bíblica do corpo. Então,
eu usei um livro, o subtítulo ali, né? Lutando contra uma cultura que odeia o seu corpo. E eu usei esse livro aqui como base, da Nancy Pierce. O livro chama Ama Teu Corpo. E ela vai falar sobre diversos aspectos de cosmovisão aplicados ao corpo, né? Como, na verdade, como a sociedade enxerga o corpo humano, né? E aí ela é bastante filosófica, né? Como que as pessoas, a sociedade, né, enxerga a si mesmo. Qual é o valor do corpo? Existe algum valor nisso, né? Então a gente vai estudar isso, irmãos. A minha ideia tem muita gente aqui que eu acho que não me conhece, faz tempo que eu estou na congregação, né? Mas eu vou começar fundamentando a minha ideia e talvez no começo possa não fazer muito sentido, mas acho que mais para frente vai ficar claro. Se vocês tiverem dúvidas, pode perguntar, tá bom? Só peço que seja objetivo, porque eu tenho bastante conteúdo, então para a gente remir o tempo, tá bom? Mas fiquem à vontade para perguntar. Uma segunda pergunta. O que é verdade para alguém é necessariamente verdade para todos? O que isso tem a ver com o corpo, né? Duas perguntas distintas. Mas o que é verdade para alguém é necessariamente uma verdade para todos? Não, dá um exemplo, Lucas. Você não queria não, mas eu vou dar um exemplo do Wagner, né? Para muitas pessoas hoje, ser monstrão é uma verdade. E para outras pessoas não faz sentido. Né? Então, eu acredito que realmente é a questão da cosmovisão, aquilo que a pessoa tem enxergado. Se isso é pecado ou não, aí já é outro assunto, mas eu penso dessa forma. Eu acho que realmente a verdade para alguém não necessariamente, fora do âmbito cristão, não deve ser uma outra verdade para outras pessoas. A gente precisa distinguir questões pessoais. Então, me entendo, eu não estou relativizando, mas, por exemplo, há questões pessoais que diferenciam de uma pessoa a outra. Por exemplo, eu posso ter um problema na coluna e o Lucas tem o mesmo problema na coluna que eu, mas o dele, de alguma forma, assim, é a mesma doença, mas de alguma forma a dele é mais grave do que a minha. Então, isso é uma questão pessoal. As realidades podem ser parecidas, mas não são iguais. Mas o ponto que eu quero chegar existem verdades absolutas, o que é negado no nosso tempo, certo? Se eu disser por aí que existe um Deus que criou todas as coisas, essa vai ser uma afirmação contestada. Ou melhor, se eu sair pregando para as pessoas e disser que elas precisam de Deus, é muito provável que eu ouvirei que isso é relativo, que talvez eu precise de Deus, mas a outra pessoa não. Ela está bem com si mesma, com a sua vida, então ela não precisa, certo? É tranquila essa ideia, isso é comum no nosso tempo, né? Essa questão de relativização, né? De que não há ideias objetivas, não, que não há ideias universais, objetivas mesmo, né? É uma ideia comum, é uma ideia de relativização das ideias, de que cada um tem a sua verdade. Então, a verdade de Deus, para mim, pode ser diferente da verdade de Deus para o Wagner, que é diferente para o Julião, que é diferente para o Gustavo, e cada um tem a sua verdade de Deus. Então, a gente vive nesse tempo. E por isso que essas questões se ligam com o corpo. Vou dar alguns exemplos aqui. São frases soltas, que têm ideias por trás, ok? Meu corpo, minhas regras. Este feto que carrego não merece nascer. É uma frase que é tranquilamente que a gente pode ouvir por aí, ou que você já ouviu, algo parecido. Porque e aí onde está a questão da verdade? A gente crê que Deus criou o homem, certo? E se Deus criou o homem, se Deus forma o homem, um bebê no corpo da sua mãe, ele é um ser com imagem e semelhança de Deus, com valor, certo? Deus criou tanto esse bebezinho na mãe da sua mãe, como a gente, que já é velho já.
Não há maior valor entre um e o outro. Mas existe uma relativização de, será que esse bebê, que nem nasceu ainda, tem o mesmo valor do que a gente? Tá? Então, é uma frase de relativização do nosso tempo. Gerar filhos irá destruir minha carreira, o meu corpo, e eu nunca mais conseguirei tomar uma caneca de chá quente. Talvez você já tenha ouvido isso, ou coisas parecidas. Uma mulher dizendo que não quer ser mãe, porque ser mãe é algo difícil, ou que traz dificuldades, é algo que traz implicações reais para a sua vida. Você tem que trabalhar, se esforçar, cuidar dos seus filhos. Talvez seja difícil você tomar uma caneca de chá quente mesmo, porque seu filho vai te chamar, você vai ter que socorrer ele. Não estou dizendo que não haja um pouco de verdade nisso, mas será que isso não é uma relativização das boas verdades de Deus, ou da criação boa de Deus, e nisso inclui ter filhos? Outra frase. Eu fui amaldiçoado pela natureza, pois sou uma mulher presa em um corpo masculino. Então, a ideia de gênero, que a gente tem visto tanto, de pessoas que se sentem em corpos que não deveriam estar. E aí tem afeto por outro sexo, ou a gente tem tantos gêneros hoje, mas pense na questão do corpo como algo que, no final, acaba sendo um problema, né? A pessoa se sente algo e o corpo é um problema, um impeditivo para aquela pessoa. Outra frase. O meu corpo tem a única e exclusiva função de me trazer prazer, não importa o que eu fizer. Então, é uma visão hedonista de prazer. O que importa para mim é ter prazer. O meu corpo é um meio, certo? Talvez você não tenha ouvido dessa forma, mas a gente vê isso. Com as pessoas, no final, mais importante do que coisas duradouras para a vida, muitas vezes a gente vê as coisas efêmeras e o prazer sexual entra nisso. Então, como as pessoas vivem de forma desregradas, vivem de forma sexualmente uma vida problemática. Então, são realidades que afetam o corpo e que, de alguma forma, são relativização das verdades de Deus. Tá? Mas o que é a verdade? Algo que é testável e verificável ou coisas aparentemente subjetivas podem ser verdades. Então, a gente tem duas possibilidades. O que é a verdade? Verdade é o que é testável, ou seja, algo científico. Quando alguém faz um experimento científico, é algo testável. Você vai pegar uma substância, misturar com outra substância e vai resultar em uma terceira substância. Isso é algo testável, certo? A ciência, normalmente, né, e aí eu abro aspas porque tem ciências que não são tão científicas assim, mas a ciência tende a ser testável. Ter um método científico é ser testável. Então, se eu junto um elemento com outro, não importa se eu estou fazendo isso aqui no Brasil ou em Portugal. Se eu juntar a mesma quantidade com a mesma qualidade de elemento, vai ter um resultado igual, certo? Isso é testável, verificável. Então, isso é verdade? Outro ponto. Verdades podem ser aparentemente subjetivas? E aí a gente entra naquela questão. Deus é subjetivo? Porque para muitos hoje Deus é subjetivo. Cada um tem sua religião, né? O que é a verdade? Verdade é só o que é testável? Ou verdade pode ser coisas que, pelo menos hoje, se julga ser relativo, ou ser pessoal, né? Ou ser subjetivo. Religião é isso. É isso que eu digo, é isso que as pessoas dizem. Religião é algo relativo. Cada um tem a sua. Religião é igual ao futebol. Cada um tem seu time. Ou então é igual ao partido político. Cada um vota no seu partido, no seu candidato, né? Religião não se discute, política não se discute. Não é isso que a gente ouve? A ideia por trás disso é bem clara. É a ideia de que há um âmbito pessoal e que cada um tem o seu, como se isso não fosse uma verdade. Dá para enxergar um problema grande nisso? Como que isso é uma relativização em pensar assim, a ciência é testável, é verificável, ela é verdade aqui em Portugal,
meio-dia ou meia-noite. Não importa o local, o tempo, onde você estiver, ela é correta, exata. Mas há outras coisas que são particulares, pessoais. Então, essa mentalidade é muito comum no nosso tempo. Então, e aí eu tenho umas outras perguntas, para a gente juntar tudo e a gente vai começar a construir algo. Onde que nós guardamos a nossa fé? Está em vermelho ali, bem pequeno. Onde que a gente guarda a nossa fé? No coração ou no nosso cérebro? Vai, resposta rápida. Coração ou cérebro? Tá disputado. A segunda pergunta, onde nós aprendemos sobre Deus? Na igreja ou na escola? Então, estão disputados. Terceira pergunta. Está errada a pergunta, está escrito errado ali, mas qual é o médico do corpo e o médico da alma e o médico do espírito? Não, eu coloquei, tem 3 opções lá. A gente tem o médico mesmo, o psicólogo e o pastor. Então, nós temos 3 opções. Um é o médico do corpo, o outro da alma e do espírito. E aí o médico, o psicólogo e o pastor. Por que eu estou perguntando isso? A gente tem uma mente que tende a dividir as coisas. Então, por exemplo, onde que a gente guarda a nossa fé? É no nosso cérebro? É no nosso coração? A gente está fazendo uma divisão que não existe e vai ficar mais claro o porquê. Mais para frente eu vou trabalhar a questão do coração. Quando a gente fala biblicamente, aonde que a gente tem a nossa fé? No nosso coração, na nossa alma, no nosso espírito, né, nos nossos pensamentos, a Bíblia ela tende a unificar o coração como centro do homem. Então, todo ser do homem é o coração, vem a partir do coração. Seus pecados, seus desejos, vontades, sua fé, sua crença, seus sentimentos, tudo isso é o coração do homem. Mas a gente tem uma visão cientificista, ou, sei lá, uma visão que, por uma tendência científica, tende a crer que é o nosso cérebro, é a razão. Então, onde a gente aprende sobre Deus? Na igreja ou na escola? Onde a gente deveria aprender sobre Deus? Em todo canto. Na igreja, na escola. Sempre foi assim. Sabe desde quando não é? Talvez dos últimos 2 séculos, 3 séculos atrás. Porque sempre foi assim. Na Bíblia, aonde se aprendeu sobre Deus? Em todo lugar. Em casa, na escola, na igreja. Então, qual que é o médico do corpo e da alma e do espírito? A tendência a responder, o médico mesmo, alguém que é o médico do corpo. O médico da alma é quem? O psicólogo. E o médico do espírito é o pastor. E isso é uma divisão extremamente problemática. Porque, assim, Deus pode te curar de uma doença? Pode tirar uma doença gravíssima e sumir. Milagrosamente? Pode. Deus pode também te curar dessa doença sem servir a milagre. Você vai lá, faz um tratamento, toma uma medicação e Deus te cura. Também. Então, Deus é o médico do corpo. Quem que é o médico da alma? Deus pode tirar as tristezas, os anseios do seu coração. Deus pode. Quem que pode cuidar do seu espírito, da sua vida religiosa, do seu espírito? É Deus. Então, são perguntas que são divisões que a gente tende a fazer, mas está errado. É algo comum do nosso tempo, mas é uma visão errada. E aqui, irmãos, alguém conhece esse senhor da esquerda aqui? Esse cara é o Francis Schaeffer. Ele é, sem dúvida, um dos crentes mais importantes do século anterior. Ele era um pastor presbiteriano, escreveu vários livros e ele trabalhou muito sobre cosmovisão. E ele criou um conceito, ele estabeleceu um conceito olhando para a cosmovisão comum, né, que diz o seguinte: a mente humana, ou a nossa forma de pensar, ela se dividiu, ou o homem enxerga como se houvesse uma divisão. Então, imagina ali, tem o desenho, né? Tem a cabecinha ali do rapaz e uma divisão. E ele usa a ilustração de um prédio, de um edifício, onde tem o andar de cima e o andar de baixo.
E a ideia é a seguinte: o andar de cima, ele trata dos valores. Está em vermelho ali em cima, está ruim de ler, mas trata dos valores, ou seja, o que é não racional, o que é subjetivo, o que é não cognitivo. Então, por exemplo, a religião é algo subjetivo, né? Ou pelo menos se crê assim. Cada um tem a sua subjetividade, né? Então, são as coisas não objetivas. E o andar de baixo fala do que é racional. Então, a ciência é tudo que é verificável, tudo que é tudo que é estipulado por um raciocínio. Então, tende a ser a ciência, certo? Não foi ele que criou isso. Ele fez uma constatação de que a cosmovisão do nosso tempo, a cosmovisão pós-moderna, ou seja, de nós hoje, ela é assim. Ela faz essa divisão. A gente divide como se houvesse diferença, por exemplo, de verdades que são verdades científicas, verificáveis, e são verdades mais verdades, e houvesse questões mais subjetivas, como a religião, como sentimentos, como opções mais particulares. Por que isso é problemático? Aliás, eu vou ler o texto. A Nancy Pearce, que eu usei o livro, ela foi discípula no sentido de estudou com o Francis Schaeffer, e ela cita muito ele, né, o trabalho dela é muito baseado nele. Ela diz o seguinte: o teólogo Francis Schaeffer ilustrou a divisão usando a metáfora de 2 andares em um prédio. No andar inferior está a ciência empírica, defendida como sendo objetivamente verdadeira e verificável. Este é o reino das verdades públicas, coisas que todos devem aceitar, independente das suas crenças individuais. O andar superior é o reino da moralidade e da teologia, que é tratado como privado, subjetivo e relativo. É aqui que ouvimos as pessoas dizerem: isso pode ser verdadeiro para você, mas não é para mim. Ou seja, o que está no andar de baixo, aquilo tem que ser aceito por todos. Você não pode questionar, porque aquilo lá é ciência. E o que está em cima é algo questionável. Você pode questionar porque isso é pessoal. Tá? Onde que a gente começa a ver os problemas? Quando a gente começa a aplicar isso daí. Então, é a divisão. Em cima é o valor, e embaixo é o fato, certo? Quer ver um exemplo? A gente faz essa divisão naturalmente, ou os crentes fazem essa divisão naturalmente. Você já ouviu alguém, ou você já viu, ou você já foi assim, ou conhece alguém que é um crente, fervoroso no domingo, mas chega na segunda-feira e aí nem parece crente? Não tem isso. Sabe qual que é a ideia por trás disso? É a ideia de que a segunda-feira é a vida real. E na vida real, eu não vivo como eu vivo no domingo. O domingo é o dia santo. E no domingo eu sou santo. Ou eu vivo essa questão de religião. Mas na segunda, na terça e do resto da semana, eu vivo uma vida comum. E aí eu me dou as coisas comuns do cotidiano, como se fossem as coisas verdadeiras, as coisas que não são religiosas. Então, a gente tem isso muito no nosso país. Nós somos um país de matriz católica. E esse é um tipo de pensamento extremamente católico, né? Da separação do sagrado e do profano. Isso é muito comum. Então, a gente... isso está embutido no coração, na mente e no coração do brasileiro. Então, pense como isso é uma verdade. A religião e ciência. Vamos dar um exemplo. Já discutiu com alguém sobre vou dar um exemplo específico, sobre gênero, as discussões de gênero de hoje. Você fala com alguém e a pessoa vai falar assim: não, mas espera aí, você está falando sobre isso do ponto de vista de um crente. E quando você está falando disso, você está falando de religião. O que eu estou falando não é religião, é ciência. Vocês já ouviram isso? Com certeza. E então, assim, o que essa pessoa está fazendo? Ela está dividindo. Ela está falando assim, isso não tem nada a ver com religião, não tem nada a ver com Deus, isso é ciência. Você está falando de algo subjetivo e eu falo de algo objetivo, ciência. Como se Deus fosse alguém que não se importasse com a vida humana e com a forma como nós vivemos.
Mas consegue ver essa distinção do que é fato e do que é subjetivo ou do que é valor? E aí entra a questão do corpo. A gente vai ter alguns exemplos que vai deixar mais claro. Mas uma tendência de hoje é dividir corpo e pessoa. Corpo está no andar de baixo. É ciência. Corpo é matéria. Corpo é algo físico. Então, eu vou lá no médico, o médico vai ver e fala assim, nossa, Rodrigo, você fez o exame aqui, você está com pouca vitamina D. Então, você vai tomar o exame que você fez, um exame científico, com resultado, né, deu isso, você vai ter que tomar uma vitamina. Então, o corpo é matéria. A gente consegue testar, avaliar, ver problemas no corpo. Mas a pessoa, ela não está no andar de baixo. Ela é subjetiva. Então, quando eu digo isso, eu não digo que... Eu não quero dizer que não há questões pessoais. É óbvio que há, né? Cada um é diferente. Então, há realmente uma subjetividade nisso. Porque todos somos diferentes em algum nível, ao mesmo tempo todos somos iguais, como imagem de Deus, criado com valor, propósito. Então, nesse sentido, todos somos iguais. Mas a questão, né, que é defendida é que o corpo é uma coisa matéria, é uma coisa real. A pessoa é diferente. A pessoa é algo subjetivo, com suas próprias verdades. Se não está... Vamos aplicar mais para deixar mais claro os problemas disso. Então, a questão dos andares, né? Em cima a gente tem o que é privado, ou o que é público, o que é valor. Então, o que é privado? O âmbito da família. A minha família, o que eu creio nos meus valores, se eu vou para a igreja, se eu creio que uma ideia é boa, outra é ruim, isso é privado. Igreja, né, ou seja, religião, relações pessoais, questões relativas, tudo isso está no andar de cima. O que está no andar de baixo? Estado, educação, ciência, grandes corporações, tudo isso é válido para todos. Um exemplo. A gente passou pela quarentena, faz pouco tempo. E aí, eu não quero gerar polêmica, tá? Mas assim, tem a questão da vacina ser obrigatória, porque o Estado impunha isso. Não quero saber, assim, a questão não é se a vacina é boa, é ruim, tá? Mas eu acho que uma questão é todos ser obrigados a usar uma vacina, porque o Estado diz que aquilo é melhor, ou aquilo é bom, sendo que até havia estudos contrários. Então, e aí, a questão do debate público era, vocês têm que se vacinar, porque tem que ser, porque isso é verdade, é fato. Então, não entrando no mérito do assunto, mas consegue enxergar como que aquilo ali é tratado como uma verdade científica que tem que ser absorvida por todos? Educação. Vocês acham que vocês têm algum tipo de possibilidade de questionar o MEC, por exemplo? O MEC vai lá e coloca ideologia de gênero nas apostilas. E aí as pessoas falam assim, não, mas eu não vou ensinar isso para o meu filho, eu não quero ensinar, a escola não tem que ensinar isso para o meu filho. E aí o que é dito isso é ciência, ou isso é um fato, isso é uma verdade. Então, essas instituições, grandes corporações, o Estado é colocado no andar de baixo. Ele é quem defende ou quem possui as grandes verdades, científicas, testáveis, verificáveis, comum a todos, não particulares, comum a todos. Certo? Tudo bem até aqui? Tá confuso? Eu vou... Talvez ainda a gente não veja muitas aplicações, mas as aplicações vão mudar isso, vai ficar mais claro. Então, a questão, né, o andar de cima, uma pessoa é um ser que pensa, que sente, que vive, e o corpo é a materialidade. E aí, eu quero dar alguns exemplos, e esses exemplos vão deixar claro o problema, mas assim, eu vou antes dar um aviso aqui. Os meus exemplos são exemplos de cosmovisão, tá? Eu não estou tratando as particularidades da vida de cada um. Então, um exemplo aqui é o aborto. E eu não estou falando sobre a vida da pessoa X, os problemas que ela passou. Cada um tem suas dificuldades, seus problemas, suas lutas. Não é disso que eu estou falando, das circunstâncias de cada um. O que eu estou falando é qual é a cosmovisão geral, qual é a visão do todo sobre esses assuntos, certo? Então, por exemplo, o aborto.
uma frase que é possivelmente vocês conseguem enxergar ser dita. A vida começa na concepção, entretanto é importante compreender quando esta vida se torna uma pessoa. Então a ideia é assim, um bebê no ventre da sua mãe, ele ainda não é uma pessoa, então ele pode ser abortado. Isso é uma coisa comum, certo? É algo que provavelmente todo mundo já ouviu. E aí a gente tem um problema, porque isso está baseado nessa divisão de andar de baixo científico e um andar subjetivo em cima. Porque a questão é a seguinte, enquanto ela é um feto ainda no corpo da mãe, ela é um organismo biológico. E ela pode ser descartável, ela não é uma pessoa com vida, ou uma pessoa, né, um ser humano. Mas depois de um tempo, quando ela nasce, cresce, e ela vai tendo percepção de si, pensando, ela vai se desenvolvendo, e aí ela se torna uma pessoa, um ser humano. É isso que está por trás da ideia do aborto, certo? Eu vou ler o texto, um trechinho da Nancy Pierce, que ela fala. Nos primeiros estágios, o feto está no andar inferior. Aqui ele é reconhecido como ser humano, desde a concepção no sentido de que é um organismo biológico, verificável pelos métodos empíricos da ciência, mas não tem nenhum nível de moral, nem proteção legal garantida. Mais tarde, em algum ponto indefinido no tempo, ele pula para o andar superior e torna-se uma pessoa definida, tipicamente em termos de certo nível de funcionalidade cognitiva, consciência e autoconhecimento. Só então ele adquire posição de pessoalidade, sendo uma decorrência da divisão fato-valor. Ser biologicamente humano é um fato científico, porém ser uma pessoa é um conceito ético definido por aquilo a que damos valor. O que ela está dizendo é o seguinte, todo bebê na barriga de sua mãe é um ser humano, mas ele só vai virar uma pessoa quando ele crescer, ele tiver uma autoconsciência, ele pensar, refletir, né, ou começar a adquirir isso. E a partir dali, ele vira um ser humano. E a partir dali, ele é tido como um ser moral, um ser com valor. Dá para entender o problema dessa divisão? Como isso é extremamente problemático? E olha que ela eu acho que a Nancy Pierce é uma sueca, mas ela vive nos Estados Unidos e ainda o conceito deles é um pouco diferente do nosso. Lá, eles já dizem que o feto na barriga da mãe é um ser humano. Aqui no Brasil, que é tudo atrasado, o normal não é isso. O normal é dizer que o feto na barriga é um amontoado de células ou coisa assim. E ele vira um ser humano depois de nascer, ou depois de algo subjetivo que ninguém sabe afirmar. Mas lá ela diz, né, no livro que cientificamente não tem como negar a existência ou que há uma vida ali e que é um ser humano. A questão para eles é outra. Quando esse feto vira uma pessoa. Até a nomenclatura. Por que se diz feto? A nomenclatura feto é justamente para desumanizar uma criança, uma vida dentro da barriga de uma mãe, certo? Então, ficou claro o exemplo dessa divisão em uma aplicação? Ficou claro? Como que fazer essa distinção de verdades subjetivas e verdades científicas, pensando no ser humano, no homem, é extremamente errada, né? É uma visão totalmente distorcida da criação de Deus. Tem um outro exemplo aqui. Eugenismo. Quem que pode dizer o que é eugenismo? Alguém sabe? Eugenismo é uma ideia, é um pensamento filosófico, né? Mas não só filosófico, é extremamente prático, que fala sobre quem vive, ou quem é digno de viver. Então, por exemplo, Hitler foi um eugenista porque ele dizia quem vivia e quem morria. Hitler disse que os judeus não eram dignos de viver. E a ideia eugenista, ela inclusive diz quem é melhor, ou quem é mais digno. Então, essa é uma ideia que começou no século passado, ou 2 séculos atrás, não tenho certeza, mas é uma ideia que, por exemplo, diz que
há pessoas mais dignas. Vou dar um exemplo prático. Na Islândia, hoje em dia, eu acho que a última vez que eu vi quase 100% das crianças que são diagnosticadas com síndrome de Down são abortadas. Então, elas nem nascem. Se elas são diagnosticadas na barriga da sua mãe, elas são abortadas. E a ideia por trás de que existem seres humanos mais dignos da vida e outros menos dignos, né? Então, tem muita diferença, ou há uma diferença tão distante de Hitler em fazer no que acontece na Islândia, né? Tem um caso americano, eu não lembro o nome do caso, ou do casal, mas eu acho que na década de 80, eram 2 deficientes mentais, eu não lembro qual era a doença deles, e os dois tinham alguma deficiência, eles tiveram um filho, a mulher engravidou, e aí o Estado, né, eu não tenho certeza se é o Estado para afirmar, mas alguém entrou contra eles, uma ação contra eles, para que abortasse. E, no final, eles foram obrigados a abortar essa criança. A ideia por trás era, se aqueles 2 tinham alguma deficiência, a probabilidade do filho deles nascer e ter alguma deficiência era maior, e aí, portanto, o Estado eles foram forçados a abortar. Então, essa é a ideia eugenista. Isso é prático na vida humana. Na China, também faz tempo que eu vi esse dado, não sei se ainda hoje é a mesma coisa, mas você sabia que na China só pode... É comum, o Estado proíbe que você tenha quantos filhos você quiser ter? Se a Tânia falar assim, eu quero ter 6 filhos, o Estado fala assim, não, você só pode ter 1. Sabia que na China é assim? É o Estado quem dita quantos filhos você vai ter. Isso é uma forma de controle de vida, ou controle de natalidade. Então, tudo isso é baseado em ideias eugenistas. E aí, eu coloquei uma frase ali, cabe aos pais o direito de escolha, até mesmo para poupar o sofrimento e proporcionar ao mundo melhores cidadãos. Então, poupar sofrimento. Já ouviu alguém falar assim, eu engravidei, mas a minha situação é muito difícil e eu não tenho dinheiro, então eu vou poupar o sofrimento do meu filho e abortar. Com certeza, vocês já ouviram falar sobre isso. Mas quem é você ou quem é essa pessoa para dizer quem vive ou quem morre, ou fazer esse juízo e poupar alguém do sofrimento, né? Então, ou melhor, né, a outra opção que eu coloquei de ter melhores condições é a ideia de que, a ideia da Islândia, se eu sei que essa criança vai ter algum problema, alguma deficiência, eu vou logo abortar e prefiro filhos com boas condições, ou eu prefiro uma sociedade melhor, e aí eu poupo a sociedade dessa pessoa. Entende a divisão? Eu até coloquei ali, né? A pessoa no andar de cima é uma pessoa digna da vida. Ou o corpo, na parte de baixo, é um corpo, mas não necessariamente uma pessoa. Ou seja, uma pessoa com uma deficiência, ela é um corpo ali. E muitos argumentam até se ela é uma pessoa, porque dependendo do nível de autoconsciência, do seu desenvolvimento cognitivo, questionam se ela é só um corpo ou se ela é uma pessoa real. Dá para ver como isso é antibíblico, extremamente. Até onde você explicou o eugenismo, você não parece que isso já está aqui no Brasil? Por quê? Porque hoje em dia a mulherada não quer ter filho por causa que vai estragar o corpo, entendeu? Assim, essa ideia, ela está por trás do Estado chinês, por exemplo, que manda quem vai ter filhos, ou ela está por trás das ideias e pensamentos que dizem, ter filho é um peso. Ter filho é um peso porque você não vai conseguir desenvolver sua carreira de uma forma boa. Ter filho é um peso porque você vai ter muito trabalho. Ter filho é custo. Você já viu na internet planilha que calcula o custo de ter um filho para o resto da vida? Procura lá que vai ter. Quanto custa um filho na sua vida toda? Vai dar, sei lá, 1 milhão, alguns milhões lá, não sei. Tem isso. Porque é uma ideia disseminada. Então, assim, no Brasil a gente vê por trás das ideias, isso é muito claro. Alguém levantou a mão? Pode falar, Luciano.
Eu acho muito interessante duas coisas que você está tratando, por exemplo, em relação à verdade, né? Se ela a gente sabe que toda verdade é verdade de Deus, humanamente falando, e só a verdade de Deus, biblicamente falando, é a verdade absoluta, né? E existe um conceito muito interessante que os historiadores eles dizem o seguinte, por exemplo, num conflito armado, a primeira vítima é a verdade. Isso nos auxilia a entender, por exemplo, conflitos que estão acontecendo recentemente. Dois destaques, temos aí a faixa de Gaza, né, o conflito árabe com o Irã, e agora com a entrada dos Estados Unidos, questão da Ucrânia e os outros 30 conflitos que estão acontecendo nesse momento que não são mediaticamente anunciados ou tratados como deveriam ser. Então, a primeira vítima que morre nesses conflitos é a verdade. Então, a gente fica meio que dividido, né? O Brasil passou isso recentemente em relação à política interna, né? A gente tinha aí uma briga de verdades, né? E a gente vê que, novamente, a verdade ela foi a primeira vítima. Em relação à questão científica que você estava tratando do eugenismo, dias atrás eu estava assistindo uma reportagem muito interessante, falando que cientistas estão aí tratando cientificamente, óbvio, eles chamam de o experimento do DNA a partir do zero, né, onde eles querem criar, né, ou não sei se existe, eu não fui a fundo do artigo, mas é um artigo muito interessante que os irmãos podem ver aí nos principais meios de comunicação, né? Nesse caso eu vi na Band News, né? Estava assistindo lá. E eles falando sobre isso, que o DNA a partir do zero sugere o quê? Homens mais fortes, né? Mulheres mais saudáveis. Então a gente vê a prática eugênica em todos os aspectos. Historicamente falando, no nosso país nós temos aí no período do Estado Novo, a prática da eugenia. Nós tivemos também na história do Brasil, por exemplo, o método de embranquecimento da população através do quê? Tira, né, as camadas inferiores de cena, né, historicamente falando, e traz, né, os imigrantes. E qual era a preferencialidade? Europeus, porque se dizia no período que o método de embranquecimento da população seria seguido de forma natural. Porque, raramente, os imigrantes europeus teriam relações, no sentido de casar ou coisa e tal, com aqueles que não fossem seus. Então, automaticamente, a nação iria embranquecer. Isso numa ideia subjetiva, claro, né? Por isso que nós temos nações, por exemplo, na própria América do Sul, onde não há uma mistura, por exemplo, entre índios e negros. Um caso específico é a própria Argentina, né? Que, ao longo da história, ela fez isso a seu bel prazer. Então, a gente vê essa prática da eugenia em todos os aspectos, em todos, não é somente científico, em todos os aspectos. E, mesmo nesse caso, novamente, a gente vê que a verdade foi a primeira vítima a morrer. Sempre assim, quem que é o eugenista mais famoso ultimamente? É o Thanos. Lembra aquele que vai destruir metade do mundo para que a outra viva, né? Entrando nessa parte, né, da questão do eugenismo, também correlacionado com o aborto, hoje em dia, né, as mulheres da minha idade, de 30 anos, você vê que é muito essa questão da escolha por conta da carreira. E é o que eu falo muito, né, até que para quem está solteira ou quem vai casar, eu falo, gente, o menor problema que você tem em questão de criar filhos não é financeira. Porque o financeiro a gente corre atrás, a gente vai, acontece, Deus dá graça, mas a gente precisa entender a responsabilidade de criar uma pessoa. Então, é muito essa responsabilidade que as pessoas não querem enfrentar hoje em dia. Elas estão muito ocupadas com o seu eu para poder se disponibilizar para criar um outro. E hoje a questão do egocentrismo ela está tão grande que ninguém mais quer gastar tempo para sentar, para conversar com o filho, ou se tem filho não dá atenção devida, deixa no celular, deixa exposto à internet, né? E não tem tempo gasto
para ter essa responsabilidade de criar mesmo, de ensinar, de estar lá caminhando do lado, porque é maçante, é cansativo. Nós pais, a gente entende que às vezes a gente só quer, que nem eu trabalho o dia inteiro, só quero sentar às vezes e tomar um chá e ler um livro e eu não consigo, porque vai ter uma mãe de lá, uma mãe de cá e eu preciso da atenção. E que bênção é ser importunado por um filho, né, e não deixar você ler o livro ou tomar um chá. É realmente uma bênção. E, biblicamente, né, a Bíblia nunca diz que é algo sem dificuldades. Né? Mas quais são as prioridades? Né? O reverendo Tamar falava muito disso. Né? Qual a sua prioridade? Né? A prioridade é o quê? É você ter uma vida tranquila? E aí, tranquila que eu digo você não vai ter filho e vai ter seu tempo para fazer o que você quiser? Essa é a sua prioridade? Baseado em quê? É bíblico isso? Né? Pode falar, Cidinha. Então, eu acho que isso vem à tona agora, mas é algo já muito antigo, conforme você está comentando, porque eu tenho 52 anos e minha mãe foi orientada a abortar, porque ela teve rubéola na gravidez. A gravidez mais difícil dela foi comigo, né? Eu fui a última filha, aquela não planejada, mas aceita. E a minha mãe foi orientada a abortar. Ela teve rubéola, ela teve pneumonia, ela teve desnutrição, tudo que você pode imaginar, minha mãe teve. E as pessoas que, na verdade, não eram médicos nem nada, mas porque nessa época as pessoas tinham muito filhos em casa, né? Mas esses cuidadores da minha mãe, essas cuidadoras, parteiras, falaram para minha mãe, ou é você ou é essa criança. A minha mãe falou, não, é quem Deus permitir. E, então, quer dizer, já tinha essa orientação. E minha mãe andava muito comigo, e eu fui muito companheira dela na minha infância. E eu escutava muito conversa de adulto. E tinha muita conversa sobre aborto, muita. É claro que as justificativas eram outras, né? Na maioria das vezes eram questões de saúde, mas isso sempre existiu. Sim, e pensa que situação, né? Alguém, né? Um crente, uma irmã em Cristo, falando da possibilidade, né? Não da mãe dela, mas do que foi dito à mãe dela. Imagine, né? Que terrível, né? Pode falar, Fernando. Hoje, esse pensamento do aborto, né, contextualizando para os dias de hoje, é muito pensamento marxista. Né? Você vê pessoas, principalmente na parte da homossexualidade, né, do homoafetivo. Nós vemos, infelizmente hoje, eu escutei uma frase de um curso, assim, desse jeito: é melhor abortar do que entregar o filho. E a maioria de pensamentos assim vem de pensamentos marxista-cultural. Você vê a maioria de pessoas que hoje não preferem ter um filho adotivo, a maioria de pessoas assim são pessoas homossexuais. E você vê muitos casal homossexuais adotando, tendo filhos adotivos por conta que eles não podem gerar e querem ter filhos adotivos. Então, esse pensamento muito abortista vem de pensamento marxista cultural. A gente tende a pensar que sempre há ideias por trás do que as pessoas creem, acreditam, né? Às vezes a gente acha assim, filosofia é, sei lá, não vou perder tempo com isso aqui que não vai servir de nada na minha vida. Mas sempre tem ideias por trás que movem o mundo, né? Um dos primeiros livros que eu li no seminário foi As Ideias Movem o Mundo, e era um livro de filosofia. Eu li, não entendi nada, li de novo, e entendendo ele fala sobre isso mesmo, ideias que vão movendo. Eu vou adiantar, irmãos, eu vou dar mais 2 exemplos, mas eu vou passar bem rápido, tá bom? Porque eu preciso passar... Se eu estou falando problema, eu preciso falar a solução bíblica, certo? Então, para dar tempo de passar por tudo, eu vou dar mais 2 exemplos, que são polêmicos, mas, por favor, vou passar bem rapidinho, tá bom? De novo, né? Eu não estou falando por exemplo, o exemplo de homossexualidade e transgênero. Eu não estou falando
das dificuldades de cada um, das pessoas individuais. Cada um tem seus problemas, pecados e dificuldades, e todos temos cada um tem o seu. Então, eu não estou falando das questões particulares de cada um, dos desejos, anseios de cada um. O que eu estou falando é da cosmovisão, ou a ideia comum ao meio que a gente vive, ok? Então, por exemplo, quando a gente fala de transgênero, né? O meu corpo biológico não me define. Isso é uma frase comum de se ouvir. E a ideia, né? Lá embaixo, pessoa e corpo, né? Então, andar de cima. A pessoa é quem define a sexualidade da pessoa, dela mesma. O corpo são questões biológicas que podem ser, muitas vezes, problemáticas a essa pessoa, mas, ao mesmo tempo, podem ser ultrapassadas, certo? Então, olha bem clara ali a divisão de fato e valor, né? Aliás, fato embaixo e valor em cima, ou pessoa e corpo. Isso é muito comum. É a questão de que, biologicamente, eu sou X, mas eu, como pessoa, eu sou Y. Entende? Então, é tudo baseado nessa ideia, nesse pensamento, né? É uma visão... a gente já trabalhou isso na igreja, eu já trabalhei isso aqui, mas é uma visão dualista, é uma visão que divide o homem em corpo e pessoa. E isso é problemático, e a gente vai ver a solução bíblica. Mas o outro exemplo, eutanásia. Eutanásia é um suicídio assistido, né? É eu dizer que eu não quero mais viver, eu tenho um problema de saúde, não quero mais lutar com esse problema e não quero continuar a viver. E aí, não sei muito bem como é a regulamentação disso, se no Brasil é permitido ou não, não sei. Mas é você escolher ou dizer que você não quer viver, né? Então, né, a nossa estrutura lá, em cima, pessoa, ela tem uma posição moral e legal, ou seja, ela tem direitos, ela pode escolher viver ou não. Ou o corpo é um organismo biológico descartável. Se eu penso na eutanásia, o meu corpo é descartável, ele é biológico, né? Todos morrem um dia, então ele é uma coisa que vai acabar um dia mesmo. Mas a pessoa, ela tem o direito de escolha, como aquela que está no andar de cima. A pessoa em si, ela escolhe. Já assistiu um filme? Qual que era o nome do filme? Como Eu Era Antes de Você? Uma vez eu assisti esse filme, aí depois alguém me falou, nossa, que filme bonito. E eu fiquei pensando, que filme que eu gastei, sei lá, 2 horas da minha vida. Que filme ruim. E eu vou até dar um spoiler, pessoal. Não vou nem... É um filme velho, se você vai decidir ver agora, você vai saber o final já. Não vou nem... Mas é um filme que é um homem que tem uma doença... Não lembro qual é a doença, mas ele sente muita dor e ele é paraplégico, anda de cadeira de roda. Eu acho que ele não tem movimento nem no braço, se não me engano. E aí ele tem uma vida dura pela dor, né, que ele vive. E aí contrata uma cuidadora para ele, e é uma mulher bem alegre, né? E ela começa a cuidar dele, e a vida dele, e ela alegra a vida dele. E aí eles começam a se gostar, a namorar, tal. E aí no final fica aquele dilema. Ele a ideia dele era de cometer a eutanásia, de se matar, né? Tudo isso não é se matar, se suicidar, escondido, é algo dirigido, médico, né? Então, a ideia dele era isso, desde o começo do filme, e aí o final do filme você fica assim naquela tensão. Ele vai desistir da ideia por causa da namorada dele. E aí chega no final do filme, ele vai lá e se mata. Aí, assim, é um filme triste de ruim, assim, de como que, no final, essas questões não têm valor, né? E olha que nem um filme cristão, não estou nem pensando num amor cristão, mas um amor sem ser o amor de Deus, de Cristo, um amor verdadeiro, um amor relacional de homem e mulher, ali não teve valor nenhum. Ela mudou a vida dele, ele virou uma pessoa alegre, ou mais alegre, pelo menos. E no final não fez diferença alguma na vida dele, e ele foi lá e prosseguiu. Então, se você quiser assistir, pode assistir, mas... eu me agradeça porque eu já te falei no final do filme, você vai deixar de gastar esse tempo. Mas aqui a gente tem mais algumas implicações, tá? Sabe quem que é esse senhorzinho aqui? Ele não é um senhorzinho que era aqui da igreja, tá? Ele é Charles Darwin. A gente vê, eu não vou ler esse texto porque é comprido,
mas a gente vê implicações do darwinismo nisso. Então, o darwinismo é a ideia de que o mundo, na verdade, veio de uma constante evolução, certo? Nós viemos de células básicas, evoluindo, desenvolvendo, e hoje nós somos quem nós somos, tá? Mas a gente veio disso. E o darwinismo, né, ele é a ideia filosófica do materialismo, né? Não é exatamente a mesma coisa, mas elas são bem relacionadas. O materialismo é a ideia de que o que existe? Só existe no mundo o que é material. Então, Deus existe? Não, Deus é espírito. E a gente crê que Deus é transcendente. Então, Deus não existe. Não existe algo espiritual. Não existe mundo espiritual. Não existe transcendência. O que existe é o material. Por isso que a gente fala que é o materialismo. E o darwinismo é uma filosofia materialista. Ela crê que só existe o mundo natural, as leis da natureza. É só isso que existe e o mundo se resume a isso, né? E o darwinismo tem uma visão muito baixa, ou muito miserável do corpo. Então, vou dar alguns exemplos. Toda vida, aliás, antes dos exemplos, né? Só uma base aqui. Toda vida é produto do acaso e seleção natural, ou seja, ela é sem propósito ou direção divina. Não foi Deus quem te criou com um propósito estabelecido. Você veio, você é um processo, você faz parte do processo evolutivo, do acaso. Você é nada mais do que o acaso. O acaso te formou do jeito que você é, tá bom? E aí, um problema grande. Você não tem objetivo na sua vida. Sua vida não tem objetivo, tá? Se Deus não existe, não existe objetivo na vida. Só quem propõe objetivo é um criador. Imagina que você vai pintar um quadro, certo? Antes de pintar, você pensa no que você vai pintar, certo? Aí você vai pintar uma pessoa, uma Mona Lisa, assim, uma pessoa bem detalhada. Você sabe, então você vai se planejar. Você sabe o que você vai pintar, você vai se planejar. Que pincéis você vai usar? Pincel mais grosso, mais fino? O que você vai usar? Você vai usar tinta? Você vai usar o quê? Então você vai se planejar com o seu propósito e fazer aquilo, certo? E você faz aquilo com um propósito. Você vai fazer um quadro bonito, sei lá, fazer um retrato da sua esposa, porque você quer agradar ela, quer que fique bonito. Você faz aquilo com um objetivo. E a ideia darwinista é que não existe objetivo. Nós somos como animais correndo pela sobrevivência, cada um pela sua, certo? Não tem como não dizer isso. Quem é darwinista não crê em propósito, né? Ou, pelo menos quem se define assim. Ele crê que cada um é fruto do acaso e não tem motivo, objetivo de vida, certo? Então, o ser humano é apenas mais um animal, resultado de mutações e adaptação ao meio. Não existe uma lei moral, objetiva ou dignidade intrínseca dada por um Criador. Se a gente é fruto da evolução, qual o valor que você tem, Fernando? Você tem algum valor na sua vida? Você, pessoa, Fernando? Não existe. Sabe por que você tem um valor? Porque Deus te criou em imagem e semelhança dele. Não existe lei moral objetiva. Por que eu não posso roubar? Não vou roubar o carro do Fernando. Não vou roubar a casa do Fernando. Quem me diz isso? Quem pode dizer? Se o Estado me diz, se Deus não existe, e o Estado me diz que eu não posso roubar, quem é o Estado? Isso é opressão contra a minha pessoa. Porque o Estado não manda em mim. O Estado é quem para mandar em mim? Agora, se existe um Deus que me criou com propósito e criou leis objetivas, leis morais, aí sim, eu tenho moralidade. Quem é o Estado para dizer que eu não posso roubar, furtar, assassinar, trair a esposa? Quem é o Estado? Ou quem são as pessoas? É porque existe Deus e porque existe uma moralidade comum, né, que existe isso. E aí existe uma moralidade comum. Você pode estudar que você vai ver, sei lá, tribos indígenas afastadas, onde o assassinato é um crime, né? Onde as pessoas, os índios não se matam. Mas será que já foi algum missionário lá ensinar isso para eles? Ou será que isso está incutido no coração do homem? Né? Eclesiastes 3 fala que Deus colocou a eternidade no coração do homem. Romanos 2 fala que Deus colocou no coração do homem uma lei. Então,
Deus coloca coisas, ou colocou coisas no ser do homem, que são intrínsecas a ele. E aí, um problema grande. Teoria da seleção natural. Juliana, fala aí, o que é a teoria da seleção natural? Explica aí. De forma resumida, né? Quem melhor se adapta ao meio, sobrevive. Quem não se adapta, acaba virando obsoleto, né? Não existe mais. É a ideia de que, como seres que evoluíram, os seres mais capacitados, bem adaptados, são os que sobrevivem, persistem. Então, assim, são os mais fortes, mas não necessariamente são os mais fortes. Tipo, pensa num polvo, que é ágil, inteligente e se camufla. Ele é um ser super adaptado. Então, ele não necessariamente é forte, mas ele é super desenvolvido para o seu ambiente. Então, ele é um ser que vai evoluir, né? E aí, então, assim, essa é a ideia da seleção natural. Sabe quando você fala assim, é a lei do mais forte? O mais forte sobrevive? A gente fala isso no trabalho, né? Aqui na empresa, aqui na firma, é a lei do mais forte, né? Essa é a ideia da seleção natural de Darwin. É baseado nisso. Agora, vamos ler. Darwinismo de suicídio. A vida não tem valor eterno, nem propósito intrínseco. Portanto, o suicídio pode ser visto como um ato de liberdade pessoal diante de sofrimento. Uma solução lógica diante da dor ou do fracasso evolutivo. Essas ideias têm uma base darwinista. Você pode procurar, tem documentários. Eu já vi um, por exemplo, que fala como como o darwinismo é a base para o nazismo. É a ideia eugênica, de o mais forte sobrevive. Baseado nesse pensamento. Por que eu vou manter pessoas... Nesse pensamento, eu estou dizendo. Por que eu vou manter pessoas fracas? A gente quer pessoas fortes. E isso é evolução, é seleção natural. Então, o darwinismo ele tem grande influência nisso. Darwinismo e eugenia. Eliminar ou impedir a reprodução dos menos aptos. Certo? Isso é o processo evolutivo. Promover os mais aptos como forma de evoluir até mesmo a humanidade. Isso está intrínseco ali. Então, darwinismo e homossexualismo ou transgenerismo. Não há moral objetiva, certo? No darwinismo não existe uma moral, não existe uma regra objetiva e universal. Então, não há moral objetiva sobre o uso da sexualidade. Pode-se justificar qualquer prática ou como natural ou evolutiva. A ideia de que o corpo humano é menos importante do que a alma pode ser manipulado. O conceito de gênero como construção puramente cultural ou psicológica. Então, essas ideias todas elas têm uma base materialista de que Deus não existe. Eu vou pular as outras, tá, irmãos? Eu acho que já ficou claro, porque eu preciso passar aqui na parte mais importante. Viu que apareceu a luz ali? Ó? A gente estava em trevas e agora veio a luz? Então, ó, qual que é um problema básico? É dividir o homem entre andar de cima a baixo, fato e valor, santo e profano. Tudo isso é errado. Biblicamente, o homem é um ser indivisível. Tá? A gente tem vários textos. Eu até trouxe um livro aqui, mas não vai dar tempo. Quando a gente fala... Lembra que eu perguntei? O homem é corpo, alma e espírito? Né? Não dá tempo. Isso é tema para uma aula tranquilo. O homem ele não é um ser dividido em corpo, alma e espírito. Quando a gente faz isso, o nome teológico disso é tricotomia. O homem ele é tricortado, né? O corpo, alma e espírito. O homem não é isso. O homem é um ser indivisível. A Bíblia tem vários textos que ela fala sobre alma ou sobre espírito. E alma e espírito na Bíblia são nomes sinônimos, como sinônimos, né? Correlacionados. Então, às vezes, a Bíblia fala, por exemplo, que alguém estava com tristeza na alma, e em outro momento ela fala que ele estava com tristeza no espírito. Então, isso é uma demonstração de que a Bíblia não separa alma e espírito. E ainda que a gente faça, existe uma outra opção, né? Eu não sou tricotomista, eu sou dicotomista. Então, eu separo o homem em alma e corpo, né? Ainda assim, é problemático. O homem é um ser indivisível, o homem é um ser integral. Tem esse autor aqui, ó, esse livro, Criados à Imagem de Deus, Anthony Huckman. Eu acho que é o melhor livro que fala sobre isso. E ele fala como o homem é um ser integral. Vou dar um exemplo.
Já aconteceu de você ficar preocupado demais com algo e aí você fica doente? Você começa, sei lá, ficar sentir no corpo. São doenças psicossomáticas. É porque o homem somatiza, ou ele tem aquilo no corpo. Isso é porque o homem é um ser indivisível. A alma do homem, né, afeta o corpo e o corpo afeta a alma. Isso não tem como ser separado, dividido, quebrado. Quando a gente faz isso, a gente está separando ou dividindo o que é inseparável. Quer ver um exemplo? E aí até um exemplo do porquê do valor do corpo. O que é mais importante para Deus? Quando alguém morre, sua alma, seu espírito vai para Deus, certo? E seu corpo fica onde? Ou vai para onde? Seu corpo fica aqui. Já foi num velório que a pessoa falou assim, aí a pessoa vê o morto e fala assim, ai, coitado, mas esse aqui não é ele, não. Ele está com Deus. Aqui é só o corpo dele. Já viu isso? Mas qual que é o problema? Esse aqui é ele. Quem está lá com Deus é ele. A morte, ela fez algo que... Ela separou algo que deveria ser inseparável. Ela separou o corpo da alma. Então, vê o tamanho de implicações do pecado. O homem não foi não foi criado para ser dividido. Quando vocês forem para o céu, com que corpo que você vai? Jorge, que corpo que você vai para o céu? Você vai com o meu corpo para o céu? Qual corpo glorificado que você vai ter? O meu? O seu. Nós somos seres indivisíveis. Se dividir o homem, né, quebrar o homem no meio, é um erro, é um pecado. O homem é o seu corpo. Se eu digo que eu estou num corpo errado, está errado. Eu sou o meu corpo. E eu sou quem eu sou, não só meu corpo material, mas eu sou meu coração, o que eu penso, os meus sentimentos. Eu sou esse ser que não pode ser quebrado no meio, separado no meio. Para a gente acabar, irmãos, último slide. A gente tem uns textos, vamos ler rapidamente. Então, toda a verdade vem de Deus, certo? Lembra que eu perguntei no começo? De onde vem a verdade? A secularização trouxe ao homem a ideia de que não há propósito na criação. Toda a criação de Deus tem propósito, tanto a natureza como os animais e o ser humano. E eu acho que aqui é o maior dos problemas. O homem, pela visão secular, é um ser sem propósito, vindo de um processo evolutivo. Não foi criado por ninguém, ele é produto do acaso. Quem vai ditar o propósito da vida? Se ele é fruto do acaso. Agora, se foi Deus quem criou ele, Deus deu propósito para ele. Vamos ler alguns textos aqui, a gente vai lendo na sequência, cada um lê um. Então, perdão, irmãos. Obrigado pela atenção, pessoal. Ô, Roberval, volta um slide, por favor, que eu não estou conseguindo. Isso. Então, Salmo 19:1, Lucas, você lê, depois a Aline lê o próximo. Salmo 19:1. Os céus proclamam a glória de Deus e o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Tá. O céu foi criado para quê? E o firmamento foi criado para quê? Para glorificar Deus. E sabe o que eles fazem? Desde o dia que eles foram criados por Deus até hoje, eles anunciam as obras do Criador dele. Então, quem é rebelde contra Deus e não faz ou não cumpre o seu propósito é o ser humano. Os céus, eles estão todos os dias. O sol nasce, o céu se abre, sempre glorificando a Deus, cumprindo o seu propósito. Pode ler, Aline. Romanos 1:20. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem, desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas. Tais homens são, por isso, indesculpáveis. Então, esse texto fala que, mesmo sem conhecer a Bíblia, ele tem verdades o suficiente na natureza para ser culpado de negar a Deus. Ele tem informações o suficiente que o mundo dá para ele ele seja culpado de dizer que não há Deus ou não crer em Deus. Gênesis 1:26. Pode ler, Roseli.
Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai-a sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo animal que rasteja pela terra. Então, Deus criou o homem à imagem e semelhança dele. E aí, a gente vê o homem como um ser digno, um ser com valor. Por isso que a vida humana, ela tem um valor acima de todas as outras vidas, né? Se você tiver na beira de um penhasco e tiver um cachorrinho pendurado numa mão sua e uma pessoa, seja quem for, do outro lado, não pense em salvar o cachorro, tá? Porque ele não tem o valor que essa pessoa tem. Seja seu inimigo, ela tem mais valor do que um cachorro, tá? Porque... Oi? Não, ela tem um valor intrínseco. Ela pode ser um pecador, mas ela tem um valor intrínseco que Deus colocou. Ah, sim. Lê, Davi, Gênesis 2:7, desculpa. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Esse texto até é interessante como ele fala que tornou-se alma vivente. Ele não recebeu alma vivente. Se o texto falasse que ele recebeu, a gente já podia até falar, tá vendo? É uma dicotomia. O homem tem corpo, mas ele recebeu uma segunda parte lá que é a alma. Mas ele se tornou, ou seja, ele é um ser integral. Ele é um ser que é uma alma vivente, é um corpo, e é tudo junto e não é divisível. Não tem como se separar. Você lê, Sofia? Salmo 8, 4-6, por favor. Que é o homem que dele te lembres, e o filho do homem que o visites? Fizeste-o, no entanto, por um pouco menor do que Deus, e de glória e de honra o coroaste. Deste-lhe domínio sobre as obras da tua mão, e sob seus pés tudo lhe puseste. Olha a grandeza do ser do homem. O homem é um ser que Deus colocou tanto domínio sobre a sua mão, né? E a Bíblia fala que ele é um pouco menor do que Deus, né? Não no sentido de que ele é um pequeno Deus, algo assim, mas ele é alguém com valor. E o valor está na imagem e semelhança de Deus. Ele é alguém portador da imagem e semelhança de Deus. Salmo 139, pode ler. Pois tu formastes no meu interior, tu me descestes no seio de minha mãe. Graças te dou, visto que por modo assombrosamente maravilhoso me formastes. As tuas obras são admiráveis, e a minha alma o sabe muito bem. E os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui formado e entristecido como nas profundezas da terra. E os teus olhos me virão, e substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem deles havia ainda. Quem que formou Davi quando ele estava na barriga da mãe dele? Foi o acaso? Foi as células que multiplicaram, se dividiram, se melhoraram? Foi Deus. Deus já tinha os dias contados, estabelecidos de Davi e de todos nós. Dá para ver a importância e o valor disso, mesmo que hoje, né, se Davi ainda estivesse na barriga da mãe dele, ele seria considerado um feto. Mas sabe o que a Bíblia diz? Ele não é um feto, ele é um ser, ele é um homem criado à imagem e semelhança de Deus, um portador da imagem de Deus. Ele é um homem digno de valor. Ele é alguém que, apesar de não ter nascido, ele é alguém com valor. Pode ler 1 Coríntios, próximo? 1 Coríntios 6,
versos 19 e 20. Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. E o texto ainda fala no final que nós somos comprados no nosso corpo. Não fala que foi comprado só a nossa alma. E o corpo é totalmente desnecessário. Ele não tem nenhuma importância. Vê como o texto é bem claro e objetivo? Último texto, Filipenses 3, 20 e 21. Pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, o qual foi transformado o nosso corpo de humilhação, para ser igual ao corpo da sua glória, segundo a eficácia do poder que ele tem de até subordinar a si todas as coisas. Então, nós teremos um corpo glorificado. E a Bíblia não fala que é um outro corpo. A Bíblia não fala se o William vai ser careca no corpo glorificado dele, se você é mais magrinho. A Bíblia não fala isso. Mas a Bíblia deixa claro que é um corpo glorificado. A gente não sabe como é esse corpo, mas a gente sabe que há glória nisso. E a gente sabe que é o seu próprio corpo. Não é o outro corpo, de outra pessoa. É o seu corpo. Então, como que tudo isso tem que construir uma imagem em nós, uma imagem e uma estima muito grande do corpo humano? Para finalizar, irmãos, eu vou ler esses 2 parágrafos aqui, da Nancy Pierce. Ela diz o seguinte: é evidente que as coisas vivas estão estruturadas para um propósito. Olhos para ver, ouvidos para ouvir, barbatanas para nadar e asas para voar. Cada parte de um órgão é delicadamente adaptada aos outros, e todas interagem de maneira coordenada e com o objetivo de alcançar o propósito do todo. Esse tipo de estrutura integrada é a marca registrada do design, ou seja, do plano, vontade e intenção de Deus. Deus não faz as coisas por acaso. Se existe um peixe com uma barbatana e ele está no mar, nadando, não foi o acaso. Você consegue crer no acaso? Você consegue jogar tinta na tela e esperar que saia um quadro? Ou que saia uma Mona Lisa? Você pode jogar zilhões de vezes e nunca vai sair uma Mona Lisa numa tela. Você pode jogar quantas vezes forem, de diversas formas diferentes. Não vai sair. Não existe acaso. Deus criou todas as coisas com propósito. O último texto. Se a natureza é teleológica, ou seja, com objetivo, e o corpo humano é parte da natureza, então ele também é teleológico, ou seja, com objetivo. O corpo tem um propósito intrínseco, e parte desse propósito é expresso como lei moral. Somos moralmente obrigados a tratar pessoas de maneira que as ajude a cumprir o seu propósito. Ou seja, nós devemos ter uma imagem grande do ser do homem, do seu corpo, de quem ele é, e ajudar os outros a ver isso. Se nós sabemos que somos criados à imagem e semelhança de Deus com propósito e com valor, nós temos que ajudar os outros a enxergar isso. Pessoas que possivelmente passam por problemas como aqueles que a gente citou. Então, para a gente encerrar, vou passar para o Alexandre e a gente encerra. Se eu puder só dar uma opinião sobre alguns livros que acho que ajuda bastante a corrigir esse tipo de cosmovisão. O Heber de Campos Jr. é um escritor fantástico. Quem já leu qualquer livro dele sabe que é uma delícia. Você não consegue parar até acabar. Tem um livro dele chamado Amando Deus no Mundo. É muito bom para corrigir cosmovisão e trazer essa cosmovisão cristã realmente para fora, Tomando Decisões Difíceis é outro livro muito bom também, que ajuda a gente a entender como que a gente tem que se comportar frente a esse tipo de dicotomia ou de tentativa de divisão. Eu acho que para quem precisa também trazer para o seu dia a dia, às vezes até dentro do trabalho, tem um livro muito bom, Greg Gilbert, chamado O Evangelho no Trabalho. Apesar de estar mais focado para essa área específica, ele também traz muito essa discussão sobre dicotomia e como se posicionar
de uma forma cristã em todos os momentos, né? Corrigindo essa visão, tentando tirar secular, mundano e cristão, trazendo uma forma holística, né, o cristão. Né? São 3 livros bacanas para ler. Irmãos, eu passei um pouco do tempo, então eu vou encerrar, mas se alguém tiver alguma dúvida, eu estou à disposição, tá bom? Vamos orar? Deus Santo, obrigado, Senhor, por esse momento de estudarmos juntos a sua palavra e pedimos que o Senhor trabalhe em nossos corações para que possamos enxergar como o Senhor é bom, como o Senhor nos criou de forma amorosa, a sua imagem e semelhança, e como nós devemos valorizar isso. Quem nós somos, nossa alma ou nosso corpo, sem fazer esse tipo de divisão, sem valorizar algo em detrimento do outro, mas enxergando que o Senhor é bom em nos criar como nós somos. E pedimos que o Senhor abençoe essa igreja e nos ajude a honrarmos o Senhor com toda a nossa vida, nosso corpo e com todo o nosso ser. Em nome de Jesus, amém.